Fala galera, um bom dia, aqui Elias diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, meus inscritos? Espero que todos estejam bem. Nessa linda manhã de hoje, eu venho convidá-los a fazer uma viagem ao passado em mais um dos vídeos da série Senta que aí vem História. O Senta que aí vem História é uma série de vídeos onde eu faço pesquisas em mais de 2 fontes, às vezes até 3 fontes ou mais, e trago fatos históricos trazendo à luz os horripilantes feitos do comunismo e do socialismo, também do nazismo, através do mundo. E não, eu não separo o nazismo do socialismo e do comunismo, pois eles foram movimentos irmãos, oriundos da mesma diretriz, do mesmo lugar, o stalinismo e o comunismo da União Soviética desde 1922. E hoje eu vou contar para vocês um dos mais sombrios, tristes e macabros episódios do passado da humanidade. Hoje você conhecerá o que os comunistas fizeram à pobre Ucrânia, um país que é vizinho da Rússia e que na antiga União Soviética em 1922 foi anexado. Hoje vocês conhecerão a história do Holodomor. No Senta que lá vem História de hoje, eu vou começar a narrar aqui para vocês coisas que aconteceram na Ucrânia durante o período de 22 até 1933, um período que foi chamado de Holodomor. Eu vou me afastar um pouco mais para cá para poder deixar o espaço livre às imagens que eu vou postar aqui. Então, agradeço a compreensão aí de vocês. Pessoal, em 1922, o território ucraniano foi anexado à União das Repúblicas Soviéticas, a antiga URSS. E a URSS tinha uma única diretriz, a qual regia todos os países pertencentes à União Soviética daquela época. E grande parte da Europa que estava ali também estava no mesmo regime, em 1922 até 1933, também sendo que na Áustria e na Alemanha estava aparecendo o nazismo, que também era oriundo desse mesmo movimento soviético e que depois veio a fazer parte do restante da história pela Europa, incluindo também a história da Polônia, o qual eu já explico no meu outro vídeo dessa mesma série chamado Senta que aí vem História, onde eu narro os acontecimentos que ocorreram na Polônia também de 1933 até 1945. Bom, galera, falando sobre o Holodomor, ele aconteceu na Ucrânia nessa época exata de 1922 até 1933. E o que se dava nessa época? Todas as repúblicas que faziam parte da União Soviética, incluindo a Ucrânia, eram obrigadas a dar parte de suas colheitas de cereais e também de alimentos produzidos de origem animal, como leite, os galináceos, carne, ovos e até muito mais, para sustentar a máquina comunista, os seus soldados e todos os outros governos, e também os royalties produzidos pelos camponeses da União Soviética eram usados para exportação para poder trazer dinheiro ao regime. Todavia, a Ucrânia, muito resistente e brava ao regime comunista de Stalin, em 1932, começou a formar movimentos de revolta contra o exército comunista. Stalin, sabendo da importância geográfica da Ucrânia, que tinha muito menos neve e tinha muito mais pastos,
e também muito mais regiões de plantio e uma agricultura extremamente próspera, sabia que necessitava com muita força de todo o alimento que tinha lá. Porém, os ucranianos, eles eram muito diferentes tanto culturalmente quanto também em nível de coragem. Eles realmente eram bravos, eram guerreiros e fizeram de tudo contra o covarde exército comunista de Stalin, que em 1932 baixou leis ainda mais severas para os ucranianos, impondo metas impossíveis de serem cumpridas pelos pobres camponeses que já davam mais de 49% de toda a sua lavoura para o regime comunista. O que aconteceu? Com esse aumento de impostos dos royalties, que eram produzidos pelos camponeses, pelos fazendeiros ucranianos, acabou que os ucranianos se viram obrigados a não poder consumir nem mesmo a sua parte que correspondia na produção de alimentos, na produção de gados, de porcos e de galináceos, dando a entender realmente que eles tinham de passar literalmente fome para conseguir entregar a multa e também os impostos em forma de cereais e de alimentos e bens de produção agrícolas à então União Soviética. Vendo isso, esses focos de resistência ucranianos aumentaram ainda mais. Foi aí então que em abril de 1932, Stalin, com sua enorme covardia e falta de humanidade, instituiu o Holodomor, que obviamente não tinha esse nome, era chamado de Imposição de Stalin, e coletava impostos ainda mais pesados em forma de royalties, através de coleta de alimentos de todos os tipos de origem, fazendo com que os ucranianos passassem fome. Os homens mais velhos eram retirados para trabalharem forçadamente em lavouras na Rússia ou também na construção de trincheiras e outras máquinas de guerra na Sibéria e em partes do país, em partes da União Soviética, em outras partes da União Soviética, perdão. E o que acabou ocorrendo? Os homens mais jovens e as crianças e as mulheres acabaram ficando para trás, diminuindo ainda mais o nível de produção agrícola e agropecuária daquela região, fazendo com que se instaurasse cada vez mais ainda a fome, sendo que o pouco que era produzido pelos pobres ucranianos ainda era tomado pelo exército comunista stalinista, sendo que muitas pessoas passaram a ser presas por furtarem pequenas quantias de cereais, leite ou até mesmo uma simples espiga de milho. E essas pessoas eram colocadas no frio, em celas minúsculas, nuas e deixadas para morrer de inanição ou de hipotermia, se caso tivessem sorte. Eu vou passando as imagens desde o início dessa narração para que vocês possam saber o que realmente ocorreu e qual é a verdade e o modus operandi desse nefasto regime chamado de regime comunista stalinista. Porém, não se confundam, o regime comunista ele tem esse mesmo modus operandi até hoje. Vide o que acontece em Cuba com a restrição alimentícia e vejam o que acontece também na Coreia do Norte e também na Venezuela. O modus operandi não mudou nem um pouco. Continuando na Ucrânia, de 1932 até 1933, com o Holodomor, ou matar de fome, ou também matar por inanição, é uma das traduções também possíveis diretamente do ucraniano. A União Soviética
impôs mais e mais impostos e mais barreiras para acesso à comida, à alimentação, até mesmo higiene pessoal. E acabou que, para não morrer de fome, os ucranianos acabaram de ter de matar os filhos mais jovens ou mesmo coletar os mortos que aos milhares, aos milhões se amontoavam nas ruas da Ucrânia e passaram a devorar os cadáveres ou até mesmo os filhos mais jovens para sobrarem os filhos mais velhos, já fortes e capazes de trabalhar na lavoura. Aí que nasceu a horrível e horripilante e também extremamente triste frase que comunistas comem criancinhas. Nessa frase tem um pequeno erro, porque coloca a Ucrânia no mesmo balaio da União Soviética, dizendo que os comunistas comiam criancinhas. Porém, essa não é a verdade. A Ucrânia nunca aceitou 100% o comunismo ou regime stalinista no país deles. Porém, eles foram forçados a aceitarem o comunismo como regime e aceitarem a anexação do fortíssimo e enorme Exército Vermelho de Stalin. A Rússia, na então União Soviética, sempre foi um país extremamente gigantesco e muito forte militarmente falando. Então, a Ucrânia não teria a menor chance de se desvencilhar à força da União Soviética. Portanto, eles tiveram de sucumbir ao regime comunista. E sendo assim, eles não são comunistas. Eles nunca foram comunistas. Então essa frase de que comunistas comem criancinhas não é exata. Os ucranianos tiveram que devorar os seus filhos novos e os seus cadáveres, até de entes queridos, para não morrerem de inanição todos na família. Ninguém sabe de verdade, com exceção de poucos brasileiros, o que é a fome extrema, mesmo você tendo acesso à produção muito próspera de alimento, que era o caso da Ucrânia. De 1932 a 1933, foram mortos mais de 6 milhões de ucranianos, no período de 1 ano. De abril a abril, foram mortos mais de 6 milhões de pessoas. Isso diretamente, porque se você levar em conta os outros ucranianos que foram migrados para outras partes da União Soviética, inclusive para outras partes da Sibéria, o número de mortos pode chegar a 10 milhões de pessoas. E se você ainda fizer a conta contando com todos os outros períodos os quais ucranianos foram mortos também pelo regime comunista socialista pós-Holodomor, esse número pode chegar a incríveis 15 milhões de mortos. Então essa é a verdadeira luz que eu estou trazendo à história daqueles que não tiveram voz e não tiveram como lutar ou contar a sua verdade do que aconteceu na sua nação perante a um regime nefasto, assassino, cruel e desumano, o comunismo. E eles continuam agindo da mesma maneira e na maior cara de pau ainda têm coragem de terem até partidos em nosso país e em outros países da Latinoamérica e também já estão nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Por favor, compartilhe com aquele seu amigo que insiste em falar que o comunismo ou o socialismo são regimes do bem, são regimes igualitários. Compartilhe com aquele seu amigo
que gostaria de saber a verdadeira história do comunismo e do socialismo, sem nenhum tipo de viés ideológico, somente com os fatos, os quais podem ser pesquisados nas fontes que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Peço a todos vocês que também conheçam os outros canais da YouTubers Brasil e visitem também a Republic, que fez a capa do meu canal, e visitem também, em especial, o canal do Professor Conservador. Professor Conservador entrega fatos históricos e também vídeos da atualidade de uma maneira dinâmica e muito divertida. Um homem que realmente é compromissado com a história e compromissado com o Brasil e o nosso presidente Jair Bolsonaro. Agradeço a vocês, não esqueçam de comentarem, compartilharem, ativarem o sininho de notificações e até o próximo vídeo da série Senta que aí vem história. Elias out.